Eu sou Ivani Júnior e vou falar sobre as próteses de silicone para a gente desmistificar um pouco tantas ideias que existem sobre a prótese de silicone que muitas vezes elas não são verdades. Em relação aos tipos de silicone, a gente tem vários tipos de silicone. Tem os silicones redondos, os anatômicos, o cônico. Então existem vários tipos e existem várias marcas no mercado de bom padrão. Em relação ao tamanho, que tamanho se deve escolher? Então, isso é uma coisa que realmente ela tem que ser discutida no consultório, onde a gente vai analisar junto, com calma, medir o tórax, ver a base da mama, para a gente escolher o tamanho de prótese ideal. Mas isso é feito, né, como eu costumo dizer, a quatro mãos, onde tanto eu como as pacientes, elas têm que participar ativamente disso para a gente escolher o tamanho que fique adequado, que fique bom e que atenda a necessidade da paciente. Hoje em dia, o que é que elas procuram muito? Procuram muito uma prótese que fique marcada, com colo alto. Então, esse hoje em dia é o que mais a gente vê no consultório. Em relação a prótese romper, isso é bastante raro. Eu acho que em todo o tempo que eu tenho operando prótese de mama, eu vi apenas um caso e que ele foi relacionado, era uma prótese de certa forma antiga, o paciente tinha feito um exame de mamografia bastante dificultoso e que provavelmente nesse momento desse exame é que essa prótese pode ter sido rompida, né? Isso ainda é questionado, mas assim, eu acho que foi o único caso que eu me recordo. Então, é extremamente difícil, porque as próteses hoje elas têm 3 camadas, então é bastante difícil que ele se rompa. E mesmo se isso se romper, o que é que a gente tem? A gente tem um gel de silicone que ele é bastante coeso, então dificilmente isso vai causar algum problema para a paciente. Não é necessário que ela urgentemente tem que tirar, tem que correr. Não, não precisa. Tem como se programar, fazer a retirada desse implante, né, que é o explante, sem problema nenhum. Até por falar em explante, o que é que a gente tem? Que algumas pacientes, às vezes, com receio, com medo, um pouco dessa síndrome que eu vou falar um pouquinho para vocês o que é dessa doença de silicone, mas querem fazer a retirada do implante de silicone. Então, como é procedido? A retirada é tranquila, se faz. Se a paciente não ganhou peso e não tem um volume mamário grande do seu tecido mamário, então a gente retira, vai ficar uma mama que vai perder a projeção, mas que vai ficar um pouco como era antes. E se ela ganhou peso, se a mama cresceu por algum motivo, então se há a possibilidade de retirar o implante e fazer uma mastopexia. Em relação ao que eu tinha falado, né, da síndrome ásia ou a doença do silicone, foi provado, né, os últimos atualizações científicas mostrou justamente isso, que o silicone ele não tem participação nisso, entendeu? Então vocês podem ficar tranquila que o silicone é bastante seguro. Uma coisa importante para a gente falar é em relação à idade. A idade das pacientes que vão fazer o silicone, a gente tem o seguinte: aos 16 anos termina toda o que a gente chama de telarca, né? Que é o processo que se inicia mais ou menos 11, 12 anos do desenvolvimento feminino e vai mais ou menos até os 16, que é o desenvolvimento mamário. Entretanto, eu tenho uma conduta pessoal de só operar essas pacientes após ela atingirem os 18 anos. Eu acho mais seguro, eu acho que também a paciente ela tem uma maturidade melhor para tomar as decisões. Eu ainda acho que 16 anos é uma pessoa que ainda está se descobrindo, então pode haver uma certa arrependimento de se colocar um determinado tamanho, um determinado jeito. E o que a gente tem observado é isso. Muitas vezes, quando você vai muito precocemente colocar um implante de silicone, você acaba com pouco tempo optando por um tamanho maior ou menor, quando o ideal seria você colocar um implante que você vai colocar para o resto da vida. O risco dessa cirurgia é mínimo, né? É o risco menor que existe, é risco 1. Toda cirurgia tem risco,
mas a cirurgia do implante, da colocação da prótese de silicone, essa é a mais rápida, a mais tranquila, é um procedimento que dura de 30 a 40 minutos, é rápida, a paciente hoje em dia ela tem uma recuperação muito mais precoce, ela podendo ir para casa no mesmo dia da cirurgia, com poucas horas, ela pode também fazer a cirurgia e com 3, 4 dias já voltar às suas atividades, lógico que vai ter algumas recomendações. Evitar estar fazendo esforço, elevar o braço acima do ombro, né? Então, assim, mas nada impede de você exercer suas atividades corriqueiras que não sejam de esforço, então não há problema algum. Em relação à rejeição, não é visto casos de rejeição. Então, assim, pode ficar tranquilo. Uma questão também que é bem abordada é a questão da amamentação. Muitos pacientes nos questionam, vai atrapalhar a amamentação? Não atrapalha, de forma nenhuma. Porque o implante, ele não é colocado no meio do tecido glandular. E a gente evita se colocar pelo complexo areolo-mamilar. Então, é colocado ou pelo sulco, no sulco inframamário, debaixo do músculo, ou debaixo do tecido glandular, ou debaixo da fáscia. Né? A pergunta também, por baixo do músculo, por baixo da glândula, por baixo da fáscia, isso é algo que também a gente discute na consulta com muita calma e, inclusive, falando o seguinte, existem as indicações. Uma prótese para ser colocada debaixo do músculo, ela primeiro não pode ser uma prótese muito grande. Então, se você pretende ter uma mama com volume maior, então esqueça a possibilidade de se colocar debaixo do músculo. Entretanto, se você tem um objetivo de não ter uma mama grande e que seja apenas dar uma harmonia ao seu tórax, então aí você pode escolher uma prótese de um tamanho adequado para se colocar debaixo do músculo. Hoje, debaixo do músculo, a gente tem várias técnicas, né? A alça muscular, né? Que é a alça feita pelo Marcelo Ono, né? Que a gente coloca a prótese, uma parte debaixo do músculo e outra parte ela não está abaixo do músculo. É o famoso dual plane. O que a gente também tem é que quando a gente pode colocar a prótese, a gente também pode colocar e fazer aquele sutiã interno, que nada mais é do que se colocar uma tela ou então vários fios, um fio que ele é trançado, que ele permite que essa prótese ela também segure. Você faz um sutiã artificial interno. Quando deve se trocar essa prótese? Olha, geralmente nunca. Agora, troca-se por quê? Porque o paciente mudou um pouco a sua perspectiva, que agora começou com uma prótese pequena e que agora viu que ficaria mais satisfeita se colocasse uma prótese maior. Então, nesse caso, a gente tira o implante que está um pouco menor e coloca um implante um pouco maior. E quando a paciente ela tem uma assimetria, como é que a gente faz? Então, dependendo do grau dessa assimetria, você coloca implantes do mesmo tamanho, porque depois você vai ver que no decorrer do pós-operatório, praticamente essa assimetria ela vai diminuindo ou ficando bem perceptível. Mas se isso já é bem perceptível, então a gente pode optar por implantes de tamanhos diferentes ou até mesmo tendo que se fazer uma mastopexia para poder simetrizar um pouquinho mais. Então, a grosso modo, é uma cirurgia tranquila, rápida, de recuperação tranquila. Eu digo que é a cirurgia que realmente transforma a paciente de forma muito rápida, porque você poder fazer uma cirurgia e você, em poucas horas, 3, 4 dias, você já poder usufruir dessa cirurgia que você fez, então eu acho que é uma cirurgia que vale a pena. Nós estamos lá no consultório com toda a equipe disposta e bem estruturada para lhe dar o melhor atendimento que você vai precisar para poder entender tudo sobre a prótese, como é a sua recuperação. E agora que nós estamos ampliando a nossa estrutura, estamos inaugurando em breve mais um espaço que vai ser da nossa clínica, que vamos carinhosamente chamar de Espaço Elegante.
em homenagem a vocês, onde lá vocês vão encontrar não só os tratamentos pós-operatórios, mas alguns tratamentos estéticos também, porque a mulher ela merece todo esse cuidado.